Você já percebeu que tem coisas na sua vida que você sabe exatamente o que você precisa fazer e mesmo assim você não faz? Não é dúvida, não é falta de saber. Você sabe que precisa estudar mais, você sabe que precisa parar de perder tempo, sabe que precisa mudar alguns hábitos, sabe que tem coisa errada aí. Mas quando chega na hora de fazer, você simplesmente não faz. E isso é estranho, porque se você parar pra pensar, nunca foi tão fácil saber o que fazer. Hoje tem vídeo ensinando tudo, tem conteúdo pra tudo, tem gente explicando passo a passo pra qualquer coisa. Então não é falta de informação, não é falta de caminho. E mesmo assim a maioria das pessoas continua travada, continua no mesmo lugar, continua prometendo que vai mudar, mas não muda. E o pior nem é isso, o pior é quando isso começa a virar normal. Quando você já não se incomoda tanto de estar parado, quando você já aceita enrolar, quando você já se acostuma a deixar tudo pra depois. E isso vai entrando devagar, porque não acontece de uma vez. E aos poucos você deixa pra amanhã, depois deixa pra semana que vem, depois fala que começa no mês que vem. E quando você percebe, passou o tempo. Você continua exatamente no mesmo lugar. E isso é muito mais sério do que parece, porque não é só sobre produtividade, não é só sobre fazer mais coisas, é sobre quem você está se tornando. Porque cada vez que você sabe o que tem que fazer, mas não faz, você reforça uma identidade. A identidade de alguém que adia, que negocia consigo mesmo, que não cumpre o que decide. Isso daí vai minando sua confiança aos poucos, vai te deixando mais fraco para tomar decisão, mais dependente de vontade, mais preso no momento. E eu comecei a perceber que isso não acontece por acaso. Não é só falta de força de vontade. Tem coisas acontecendo dentro da gente que estão travando esse processo. E a primeira delas é algo que muita gente já ouviu falar, mas ninguém entende o impacto real disso na prática. A dopamina, o famoso prazer fácil. Hoje você pega o celular e em questão de segundos você tem acesso a um nível de estímulo que nenhuma geração antes teve. Vídeo curto, conteúdo rápido, música, meme, rolagem infinita, tudo feito para te prender. E cada vez que você consome isso, seu cérebro recebe pequenas recompensas pequenas, doses de prazer rápido, e isso parece inofensivo, porque é só um vídeo, só mais um, mas não é, porque o seu cérebro aprende com repetição. Ele se adapta, começa a entender que para sentir prazer, para se sentir bem, você não precisa fazer nada difícil, você só precisa pegar o celular, e isso muda completamente a forma como você encara o esforço. Porque quando você vai fazer algo que realmente importa, algo que exige tempo, foco, disciplina, parece que muito mais difícil do que realmente é. Estudar parece pesado demais, trabalhar parece cansativo demais, fazer algo por muito tempo parece impossível. Mas não é que essas coisas são impossíveis, é porque você se acostumou com o fácil. Você treinou seu cérebro para buscar recompensa rápida. E quanto mais você alimenta isso, mais isso cresce dentro de você. E aí você começa a perder uma coisa essencial, a capacidade de sustentar esforço. Perde a paciência para projetos longos, você perde a tolerância ao tédio, você perde foco, e sem foco, sem disciplina, sem constância, você não muda. Não importa quanto você saiba, isso cria um ciclo muito perigoso. Você evita o que é difícil, busca algo fácil, sente um prazer ser rápido, e depois vem aquela sensação de que você não fez nada do que precisava, aquela sensação de tempo perdido, de culpa leve, porque ao invés de quebrar o ciclo, você volta pra ele, porque é mais confortável, e isso vai se repetindo de novo, até virar um padrão. E o problema não é só o tempo que você perde, é o tipo de pessoa que você está se tornando, sem perceber, menos disciplinado, menos focado, mais dependente de estímulo, mais fraco para lidar com a vida real. E isso é silencioso, porque você não percebe de um dia pro outro, mas com o tempo isso pesa. A segunda coisa que trava muita gente é o excesso de informação. Isso aqui é muito traiçoeiro, porque parece algo positivo. Hoje você pode aprender qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, e isso é incrível. Só que ao mesmo tempo isso cria uma ilusão muito forte de progresso, porque você começa a consumir conteúdo demais. Você vê um vídeo, aprende algo, vê outro, aprende mais um pouco, vê mais um, e começa a sentir que tá evoluindo. Parece que você está ficando melhor, parece que você está mais preparado, parece que você está avançando. Só que na prática, nada muda, porque aprender não é o mesmo que aplicar. Você pode saber exatamente o que fazer e ainda assim continuar no mesmo lugar. E o pior é aprender que é confortável, não dói, não exige exposição, não exige risco, você não precisa colocar em um jogo. Você só consome, entende, concorda e segue a vida. E isso vira outro ciclo, você aprende e sente que está evoluindo, mas não age. Como não age, nada muda. Como nada muda, você sente que precisa aprender mais. E assim você fica preso, preparando, nunca começando de verdade. E aí entra a terceira parte, talvez seja a mais direta de todas: falta de agir. No final das contas, não é que você não sabe o que fazer, você sabe o que você não faz. E a gente tenta suavizar isso com várias desculpas. Fala que ainda não está pronto, que precisa aprender mais, que vai começar depois, que agora não é o momento ideal. Mas falando a real, isso é só uma forma de evitar o desconforto, porque agir de verdade dói. Fazer o que precisa ser feito dói. Sair da zona de conforto dói. Se expor dói. Errar dói. E como a gente quer evitar isso, a gente adia. Só que cada vez que você adia, você reforça o hábito de não agir. Você ensina pra
pra si mesmo que tudo pode ficar pra depois. Isso vai moldando a sua identidade. Você começa a ver como alguém que não termina o que começa, alguém que não cumpre o que promete pra si mesmo. Isso é perigoso porque vai tirando sua confiança, vai te fazendo duvidar de você mesmo. E quanto mais você duvida, menos você age. E quanto menos você age, mais você reforça esse ciclo. E talvez a parte mais difícil de aceitar seja essa. O problema não é falta de tempo, não é falta de oportunidade, não é falta de informação. Muitas vezes é falta de decisão. Porque enquanto você ainda está negociando com você mesmo, enquanto você está esperando sentir vontade, esperando o momento perfeito, esperando estar pronto, nada vai mudar. Tem uma coisa que muda completamente esse jogo. Você não precisa sentir vontade de agir. Na verdade, se você depender da vontade, você não vai sair do lugar. Quem muda de verdade é quem faz mesmo sem vontade, mesmo sem estar pronto, mesmo sem se sentir preparado. Quem entende que a ação vem antes da motivação. Quando você começa a viver assim, você começa a quebrar esse ciclo. Você para de ser controlado pelo que sente e começa a agir pelo que precisa ser feito. E isso não é só sobre melhorar de vida, é sobre se tornar quem você deveria ser de verdade. Porque no fundo você sabe onde está errando, você sabe o que está evitando, você sabe o que precisa mudar. Em algum momento você precisa parar de negociar com você mesmo, precisa decidir, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo começando errado, porque é aí que a mudança começa de verdade. Eu vou dar um exemplo da minha vida. No ano passado eu fazia muitas coisas de uma vez. Fazia curso de manhã no Senai, trabalhava de tarde, pesado, e tinha a escola à noite. E essa rotina era de segunda a sexta. Como todos sabem, foi no ano passado que surgiu a lei da proibição dos celulares na escola. Então eu ficava literalmente o dia todo sem celular. Não podia ir no curso, não podia ir no trabalho, não podia usar na escola. Apenas no horário do almoço e antes de dormir que eu pegava realmente no celular. E esse ano foi o ano que eu mais rezei. Sempre fui uma pessoa muito religiosa. E esse ano, por mais corrido que estava, eu ainda conseguia rezar um rosário todos os dias, que é uma oração demorada. Mas nesse ano que tenho tempo, eu percebi que tô com dificuldade de rezar. E aí eu percebi, nunca foi falta de tempo, sempre foi falta de ação, de decidir, de agir, apesar do desconforto. Não precisa começar sendo monstruoso. Começa diminuindo a tela, trocando tempo de tela em algo que realmente agrega na sua vida. E esse processo começa com coisas simples, mas difíceis de manter. Diminuir o excesso de estímulo, nem que seja por um pouco. Parar de consumir e começar a aplicar, mesmo que pequeno, principalmente criar o hábito de agir mesmo sem vontade. Não perfeito, não ideal, mas consistente. Porque no final não é o que você sabe que muda a sua vida, é o que você faz todos os dias. E é assim, pouco a pouco, que você sai desse ciclo. Se você quer isso, fica por aí, porque eu também tô nesse processo. A gente vai evoluir junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais.